Capítulo 386 Santuário de Noctis. Em breve, Sun-Yi caminhava na última corrente que precisava atravessar enquanto se aproximava do Santuário de Noctis. Naquele momento, já era noite. Lá em cima, o disco pálido da lua crescente brilhava suavemente, sua luz refletindo nas paredes brancas da Torre de Marfim. Inúmeras estrelas tremeluziam na escura tapeçaria de veludo do céu noturno. Sem a poluição luminosa da gigantesca cidade onde Sun-Yi havia crescido, elas eram belas e brilhantes. Na costa esquecida também não havia estrelas, então essa visão ainda era nova e impressionante para ele. Agora que era noite, a fronteira entre o céu acima e o céu abaixo era quase invisível. O vazio sob as ilhas tinha estrelas próprias, então parecia o reflexo do verdadeiro céu durante essas horas. A única diferença entre eles era que ele não tinha nem a lua nem a silhueta etérea de uma torre branca e graciosa flutuando nas nuvens. A corrente balançava levemente enquanto Sun-Yi caminhava. Ele sentia relutância em usar o passo das sombras tão perto do santuário e apreciava a visão do céu noturno, o cheiro do ar limpo e o abraço fresco do vento. Então ele tendia a completar essa última parte da jornada de volta a pé. Até o inferno podia ser bonito, às vezes. Alguns minutos depois, Sun-Yi ouviu o murmúrio da água corrente e soube que o santuário já estava perto. O cidadela que servia a maioria dos despertos das ilhas acorrentadas como lar estava situado em uma pequena ilha própria. Essa ilha, no entanto, era bastante anômala, ao contrário de todas as outras, nunca subia e nunca caía, sempre permanecendo em uma altura estável, longe da pressão torturante do esmagamento. Havia um campo de grama, e em seu centro, menires massivos estavam dispostos em um círculo perfeito, que abrangia outro menor. Este círculo maior formava a parede externa da cidadela, enquanto o menor formava a interna. Dentro do círculo, havia um parque tranquilo com um lago de água cristalina no meio. Um caminho de pedras levava a uma pequena ilha no centro do lago, onde, à sombra de uma árvore antiga, um altar esculpido de um bloco sólido de mármore branco estava de pé. O altar tinha 3 coisas especiais sobre ele. A primeira era uma faca de obsidiana que repousava sobre sua superfície. A faca não parecia muito especial, com exceção do fato de que ninguém, nem mesmo os santos, era capaz de levantá-la nem por 1 centímetro da superfície do altar. A segunda coisa especial sobre o altar era que ele parecia ser, em si mesmo, o portal. Basta tocá-lo para ser transportado de volta ao mundo real. Uma vez ancorado nele, os despertos apareceriam perto do altar quando adormecessem na realidade. A terceira coisa era que um fluxo aparentemente infinito de água afluía do altar, alimentando a piscina que o cercava. Ninguém sabia de onde a água vinha ou por que o altar a produzia, apenas sabiam que era fria, doce e segura para beber. 7 riachos fluíam para fora da piscina e eventualmente caíam sobre as bordas da pequena ilha, transformando-se em pó d'água no vento. Em um dia ensolarado, todo o santuário era cercado por arco-íris. Foi o murmúrio dessas cachoeiras que Sun-Yi ouviu ao se aproximar da cidadela. Usando a asa sombria para planar para cima e pousar na grama macia da ilha, ele caminhou até um poste de pedra que ficava próximo e tocou o sino de bronze que pendia nele. Isso era para avisar aos vigias que ele era um humano e não uma criatura de pesadelo que precisava ser destruída. Logo, um assobio veio da escuridão, e Sun-Yi seguiu em frente por um caminho que levava aos menires imponentes. Alguns minutos depois, ele havia passado por entre 2 pedras gigantes e entrado no santuário de Noctis. Ninguém realmente sabia quem era Noctis, e por que esse lugar era chamado em sua honra. Se esse nome pertencia a uma criatura viva sequer. Era apenas o que o feitiço chamava este lugar, então os humanos seguiram o exemplo. De qualquer forma, o espaço entre os 2 anéis de menires havia sido transformado em lugar para os despertos descansarem e se recuperarem entre suas incursões na vastidão selvagem das ilhas acorrentadas. O clã da Pena Branca havia construído paredes para fechar os espaços entre as pedras em pé e recrutado várias pessoas com aspectos utilitários úteis para melhorar as condições de vida daqueles que escolheram vir para cá ou foram enviados para esta região pelo feitiço. Atualmente, havia cerca de 200 despertos povoando o santuário, o que era suficiente para mantê-lo funcionando e seguro. Nesta hora da noite, a maioria das pessoas estava dormindo, descansando ou já tinha voltado para o mundo real, então Sun-Yi não encontrou ninguém enquanto se dirigia para seus alojamentos atribuídos. Assim como todos aqui, ele foi designado para um
Pequeno quarto depois de se ancorar no santuário. Estava situado perto de uma das duas entradas, então ele não precisava caminhar por muito tempo. Ao entrar no quarto, Sun-Yi rapidamente tirou sua mochila e colocou seus troféus, uma dispersão de fragmentos de alma, algumas frutas de aparência estranha e a moeda de ouro, em um baú ao lado da cama. Então ele jogou a mochila no chão, ficou por alguns momentos e saiu. Normalmente, ele teria ficado até de manhã e ido para as cozinhas ou o mercado improvisado no parque para trocar os fragmentos por memórias ou créditos, conversar com outros despertos para aprender as últimas notícias e informações importantes sobre as ilhas, ou simplesmente relaxar. Mas hoje ele teve que se apressar para o mundo real. Ao entrar no parque, Sun-Yi se aproximou do poço profundo de água cristalina e pisou na primeira pedra do caminho que levava à ilha do altar. Logo, ele estava em pé na frente do altar branco, cercado pelo som tranquilo de folhas sussurrantes e água corrente. Olhando para a adaga de obsidiana, Sun-Yi resistiu à vontade de tentar levantá-la. Ele já havia tentado muitas vezes antes, todas sem resultado algum. Talvez um dia. Com um suspiro, ele deu um passo à frente e colocou a mão no altar. O mármore estava fresco ao toque. No momento seguinte, a escuridão da noite foi momentaneamente iluminada por um flash de luz azul etérea. Quando dissipou, não havia ninguém em pé sob os galhos da árvore antiga. Sun-Yi havia deixado o reino dos sonhos e voltado para o mundo real. Capítulo 387 Flores murchas. Sun-Yi abriu os olhos no frescor do berço da cápsula de sono. A tampa já estava se abrindo e as luzes do quarto estavam gradualmente ficando mais brilhantes. A parede panorâmica à sua frente se abriu para uma vista de um dos parques da academia. O horizonte leste já estava pintado de lilás pelo sol nascente, mas o mundo ainda estava envolto em trevas. Consegui, suspirou ele, levantando-se da cápsula e colocando os pés no chão frio. Esses primeiros momentos após deixar o reino dos sonhos ainda eram estranhos para ele. Era estranho poder escapar tão facilmente, sem ter que lutar contra um mar de monstros e lutar contra terror, desespero e dor. Como algo tão significativo poderia ser tão simples? Mas era. Nos últimos 2 meses, entrar e sair do reino dos sonhos quase se tornara uma rotina para ele. Não que ele tivesse feito isso com tanta frequência quanto a maioria dos despertos. De pé, Sun-Yi fez uma careta, massageou os ombros e olhou para a cápsula de sono sombriamente. Agora que ele era um desperto, a academia havia concedido a ele um espaço pessoal de convivência em um dos dormitórios. Esses quartos eram muito parecidos com o quarto em que ele morava durante seus preparativos para entrar no reino dos sonhos pela primeira vez, mas com uma diferença significativa. Havia uma sala menor adjacente à principal, abrigando um humilde espaço de meditação e uma cápsula de sono individual. O problema era que essa cápsula não era nem de longe tão avançada e moderna quanto as usadas pelos adormecidos. Ela fazia seu trabalho bem enquanto um desperto permanecesse no reino dos sonhos por cerca de 8 a 12 horas, como a maioria deles fazia. No entanto, Sun-Yi tinha o hábito de passar muito mais tempo lá. Sua aventura recente, por exemplo, durou 3 dias inteiros. Ele teve que trabalhar muito para não ficar para trás, afinal de contas. Como resultado, seus músculos estavam doloridos e pesados. Circulando a essência pelo corpo para afastar os resquícios do sono, Sun-Yi caminhou até o banheiro e entrou no chuveiro. Enquanto as correntes de água acariciavam sua pele e fluíam pelas escamas da serpente negra que se enrolava em seu corpo ágil, ele suspirou e fechou os olhos por um momento. Pelo menos sua mente sentiu-se revigorada. Visitar o reino dos sonhos não era exatamente igual a ter uma boa noite de sono, mas era algo parecido. A fadiga mental ainda se acumulava aos poucos, mas era fácil de remover meditando ou dormindo do outro lado do portal. No entanto, poucos despertos o faziam, já que nenhum lugar ali era realmente completamente seguro. Algum tempo depois, saindo do chuveiro, Sun-Yi finalmente se sentiu completamente desperto e cheio de energia. Ele se vestiu, sentou-se à mesa e rapidamente compilou um relatório sobre sua recente exploração. Em seguida, pegou o comunicador e verificou seu registro. Nenhuma chamada perdida, algumas mensagens de Fia com fotos de toda a comida deliciosa que ela estava comendo e várias piadas meméticas de natureza questionável, e mais algumas de Kai, descrevendo suas experiências em Bastion. Sun-Yi esperou um pouco, depois suspirou e colocou o comunicador de lado. Hora do café da manhã,
Comandando uma das sombras para envolver seu corpo para que ele parecesse uma pessoa normal, Sun-Yi deixou seu quarto e saiu. No caminho para a cafeteria, ele encontrou outros despertos. Ninguém o notou muito, no entanto, nos últimos meses, as imagens e nomes verdadeiros de Cassie, Kai e especialmente Effie haviam sido divulgados por toda a mídia, mas felizmente, ele havia evitado se tornar um garoto propaganda insaciável da máquina de propaganda do governo. Como resultado, estranhos aleatórios não tinham ideia de quem ele era, o que servia a Sun-Yi muito bem. Ao entrar na cafeteria, ele se serviu de uma bandeja cheia de comida, sentou-se em uma das mesas e colocou o comunicador sobre a superfície. A chamada deveria chegar a qualquer momento. Ele desfrutou de um café da manhã delicioso e decadente em paz e sossego, olhando para o comunicador de vez em quando. Ninguém o incomodou, e não havia perigo com que se preocupar. Um sorriso contente encontrou seu caminho para seus lábios. Ah! A vida é boa. Finalmente, o comunicador tocou. Sun-Yi atendeu a chamada e ouviu a voz respeitosa do outro lado dela. Tudo está pronto. Maravilhoso. Então, quando posso? Oh, realmente? Bem. Ótimo. Então eu estarei lá ao meio-dia. Certo. Até mais tarde, então. Ao finalizar a ligação, ele colocou o comunicador de lado e ficou olhando para o horizonte por um longo tempo, com uma expressão estranha no rosto. Depois de receber os pontos de contribuição por seu relatório sobre a costa esquecida e ganhar algum dinheiro vendendo fragmentos de alma para outros despertos nas ilhas acorrentadas, Sun-Yi fez algo que ele nunca pensou que seria capaz de fazer nesta vida. Ele comprou uma casa. Uma casa bonita e agradável no distrito da cidade com ar limpo e gramados verdes. E agora, depois de várias longas semanas de espera, tudo estava finalmente pronto para que ele se mudasse. Olhando para sua sombra mal-humorada, Sun-Yi hesitou por alguns momentos e, em seguida, sorriu. Acho que conseguimos, amigo. Realmente conseguimos. A pessoa encarregada de reformar sua casa e deixá-la nas especificações desejadas iria encontrá-lo lá ao meio-dia. Então Sun-Yi tinha algumas horas de tempo livre para gastar. Ele vagou pelos parques por um tempo. Agora que a primavera havia chegado, o ar estava quente e agradável. O som melódico de gotejamento de neve derretida perturbou o silêncio pacífico da manhã cedo, fazendo Sun-Yi sentir-se equilibrado e relaxado. Até mesmo a sombra parecia desfrutar desta paisagem tranquila. Eventualmente, ele visitou um dos quiosques espalhados pela academia e gastou alguns créditos para comprar um buquê de flores frescas. Em seguida, Sun-Yi se viu em frente ao complexo hospitalar. Com um suspiro, abaixou a cabeça e atravessou as portas automáticas. Usando o elevador para chegar a um dos níveis mais baixos, passou por vários controles de segurança cada vez mais rigorosos e se aproximou de uma porta branca sem destaque. Lá dentro, estava fresco e escuro. Trocou as flores murchas por novas e ficou por um tempo. Em seguida, sentou-se em uma cadeira que ficava perto da cápsula de sono que brilhava suavemente. Dentro dela, uma jovem de cabelos prateados estava sonhando profundamente, seu rosto pálido e imóvel. Ei, Nepis. Como você tem passado? Capítulo 388, Vigília. Não havia ninguém na sala além dos dois. Bem, Nepis também não estava realmente lá. De certa forma, Sun-Yi estava sozinho. Em mais de um sentido, na verdade. Havia duas pequenas mesas em ambos os lados da cápsula de dormir, cada uma com um vaso de flores frescas. Sun-Yi só trocava as flores em um dos vasos, enquanto Cassie cuidava do outro. Eles ainda não tinham se encontrado enquanto visitavam Nepis depois daquele primeiro dia fatídico, o que ia bem para Sun-Yi. Ele realmente não queria ver a garota cega agora. Ou nunca mais. Olhando para a estrela da mudança, Sun-Yi suspirou e ficou em silêncio. Ele não sabia que tipo de equipamento de gravação estava instalado na sala, então suas conversas unilaterais com Nepis tinham que acontecer em segurança em sua mente. Acabei de voltar do reino dos sonhos. Passei 3 dias inteiros lá, explorando ruínas caçando algumas criaturas de pesadelo. Meus fragmentos de sombra. Bem, você já sabe. Tenho trabalhado muito para não deixar você me deixar completamente para trás. Ah! Conheci um mestre do clã da Pena Branca ontem. Ele parece um cara legal. Acho que você teria gostado dele. Ele parou por alguns momentos e se perguntou se isso era considerado comportamento louco. Falar com uma pessoa que não
Estava realmente lá, fingindo que estava. Talvez fosse. Mas, apesar de quanto Sun-Yi odiava admitir, ele não estava tão bem e estável como fingia estar. Ele estava com raiva, culpado e solitário. Ele sentia muito a falta de Nepis. Lá na Costa Esquecida, ela de alguma forma se tornara uma parte fundamental de sua vida. Era estranho existir sem ela ocupando um lugar no mesmo mundo que ele. Doloroso. Ele também sentia falta de Cassie. Ou melhor, da versão dela que havia vivido em sua mente antes de tudo ter virado cinzas. Ele sentia falta de sua amizade, camaradagem, confiança um no outro. Coisas que haviam sido quebradas e perdidas. Sun-Yi suspirou. Sabe, hoje em dia eu costumo pensar no tempo que passamos no labirinto. Os três juntos. Foi um tempo mais simples, não acha? Tempo maravilhoso. Parecia tão terrível naquela época, mas agora. Agora, eu sinto muita falta. Eu me pergunto se você sente falta também. Ele fez uma careta e olhou para o lado. De qualquer forma. O que mais? Ah! Aquela casa que comprei está pronta. Kai e Fei estão bem. Ambos estão muito ocupados, no entanto. Eu ouvi dizer que a casa está bem também. Ela se tornou a líder daqueles adormecidos, da Costa Esquecida que permaneceram independentes. As pessoas estão chamando-os de Guardiões do Fogo. Engraçado, não é? Sun-Yi ficou por um tempo, reunindo seus pensamentos. Eu visitei sua mãe, aliás. Lembro que você não gostava da ideia de ela estar sozinha, então fui vê-la. Ela também está bem. Bem. Quero dizer, você sabe. Para uma oca. Ah, e a parte mais engraçada. Ele olhou em volta, então, pensou, você se lembra de como disse que queria tingir o cabelo? Você não vai acreditar, mas eu comprei uma memória que me permite mudar a cor do meu cabelo à vontade. Não é por sua causa, é só algo que eu precisava para uma coisa que vou fazer. Ainda assim, acho meio hilário. Nepis permaneceu quieta e ausente, seu rosto de marfim parecendo sem vida sob o brilho branco do pod de sono. Ellie rangeu os dentes. Onde você está? Como está? Está machucada? Está se divertindo? Imagino que esteja, livre de tudo, sem nada para fazer além de matar criaturas dos pesadelos e lutar contra aquilo que mais odeia. Sun-Yi olhou para baixo e fechou os punhos, então permaneceu imóvel por um longo tempo. Você vai voltar. Não houve resposta. Ele sentou ao lado de Estrela da Mudança por um tempo, encarando seu rosto imóvel. Então, assentiu pesadamente e se levantou. Tudo bem. Era de se esperar. Nos vemos depois, então. Com isso, Sun-Yi se virou e saiu. Ao sair da academia, Sun-Yi ficou por um tempo, então se virou e olhou para trás. Os enormes portões vermelhos pareciam muito diferentes do que costumavam ser, quando ele e Nepis passaram por eles 16 meses atrás. O espaço à frente deles estava vazio na época, mas agora estava cheio de dezenas de milhares de velas acesas. Essas velas eram um altar para a Estrela da Mudança. Depois que os sobreviventes da Costa Esquecida voltaram para o mundo real, sua história se espalhou como fogo e capturou a atenção da humanidade por algumas semanas. Tanto a mídia independente quanto a máquina de propaganda do governo adicionaram combustível ao fogo, transformando-a em uma epopeia inspiradora de resiliência humana, heroísmo e sacrifício. E Nepis, é claro, era protagonista daquela epopeia. A maioria dos adormecidos da Costa Esquecida eram seus apóstolos voluntários, afinal. Em seus corações, ela era a salvadora deles. Também estavam sob a impressão de que Estrela da Mudança tinha ficado presa no reino dos sonhos para lhes dar uma chance de escapar. Suas vozes caíram em solo fértil. Nepis já tinha um mito estabelecido do clã Chama Imortal para elevá-la ao centro das atenções da glória, e com suas realizações extraordinárias na Costa Esquecida, isso só ficou mais brilhante. O que realmente a elevou e exaltou, no entanto, foi outra coisa. Foi o martírio. As pessoas não amavam nada mais do que um mártir. Assim, como Sun-Yi havia dito, uma pessoa tinha que morrer para se tornar um verdadeiro herói. Estrela da Mudança, no entanto, havia feito algo estranho. Agora, de alguma forma, ela não estava nem morta nem viva, o que só tornava toda a situação mais cativante e emocional. Nepis se tornou uma mártir sem realmente morrer. Que, coincidentemente, era muito apropriado, considerando o nome de seu clã.
Toda a humanidade agora estava enfeitiçada pela história da última filha do lendário clã Chama Imortal, herdeira dos dois guerreiros mais proeminentes da história humana, que havia sido lançada ao inferno, invadido a cidadela de um terror caído que a governava, e lutou contra a criatura tempo suficiente para que sem adormecidos escapassem de volta para o mundo real, ficando para trás para garantir sua sobrevivência. Do lado de fora, ela parecia um modelo da humanidade. Sun Yi não sabia quem havia tido a ideia de colocar velas perto dos portões da academia, mas era bastante engenhoso. As pessoas pareciam acreditar que a chama imortal não seria extinta desde que pelo menos uma vela continuasse a queimar por estrela da mudança. Assim, a academia inesperadamente se tornou um lugar de peregrinação para milhares de humanos que desejavam que ela fizesse o impossível mais uma vez e voltasse viva. A ideia era tão comovente que até o próprio Sun Yi havia se sentido compelido a acender uma vela algumas vezes. Fanáticos. Com um movimento displicente de cabeça, ele se virou e saiu, deixando o mar de velas para trás. Nenhum deles realmente conhecia Nipis. Só ele a conhecia. Ela não precisava de suas velas para escapar do reino dos sonhos. Talvez fosse o reino dos sonhos que precisasse de ajuda para escapar dela. Capítulo 389. Um lugar para chamar de seu. Sun Yi passou algum tempo em um vagão lotado de um trem público. Como os veículos de transporte pessoal eram raros, caros e exigiam uma licença especial do governo para serem adquiridos, a maioria das pessoas na cidade usava o transporte público para se locomover. Os trens magnéticos, geralmente chamados de bondes, eram a forma mais barata e popular de transporte. Durante o tempo em que viveu na periferia, Sun Yi raramente teve motivo para usá-los, mas quando fazia, as pessoas não prestavam atenção nele. Às vezes, até faziam questão de não notá-lo. Mas agora, as coisas pareciam ter mudado. Sun Yi fechou os olhos, observando o vagão pela sombra no caso de haver perigo. Não havia ponto. No entanto, ele ficou surpreso ao perceber que as pessoas, especialmente as mulheres jovens, lançavam olhares curiosos para ele de vez em quando. A serpente da alma está aparecendo. Mas não, suas mangas escondiam completamente as bobinas da sombra. Estranho. Deve ser a roupa, então. Sun Yi não havia saído muito da academia nos últimos 2 meses, mas em uma dessas expedições, ele havia comprado algumas roupas civis discretas, mas caras. Segundo Kai, elas eram discretas e elegantes, seja lá o que isso significasse. Sun Yi basicamente escolheu a única coisa confortável que a loja tinha em cores escuras. Ele suspirou. Isso só mostra o quão superficiais as pessoas são. Uma simples mudança de guarda-roupa, e de repente, estou no centro das atenções. Porque as garotas são tão materialistas. Para ser justo, muitos caras também o encaravam. Quando Sun Yi chegou ao seu destino, estava um pouco confuso. Deixando o trem lotado para trás, ele suspirou aliviado, escondeu as mãos nos bolsos e saiu do terminal de bonde familiar. A parte da cidade para onde ele foi ficava próxima ao seu centro, tão distante da periferia quanto se podia imaginar. Era pacífico, tranquilo e verde. O ar era quase tão fresco quanto o do reino dos sonhos. As casas nesse bairro eram o oposto das colmeias humanas às quais Sun Yi estava acostumado. Estranhamente, todas eram muito baixas, não mais do que 2 ou 3 andares. O solo se subia e descia em terraços artificiais, cada rua existindo em seu próprio amplo terraço. Aqui fora, a neve já havia ido embora, revelando belos gramados e vegetação. Todo o bairro parecia um jardim. Obviamente, nem todos poderiam se permitir viver aqui. A maioria dos habitantes locais era razoavelmente rica ou trabalhava para o governo. No entanto, no que se referia aos cidadãos, eles não estavam entre os mais altos escalões. Havia outros distritos muito mais afluentes na cidade, e as verdadeiras elites, assim como a maioria dos despertos, viviam lá. Mas isso era uma das coisas que Sun Yi gostava neste lugar. Ele podia ficar sem estar rodeado de outros despertos o dia todo, todos os dias. Ou de qualquer pessoa, na verdade. Levou cerca de 15 minutos para caminhar do terminal até o endereço desejado. Claro, Sun Yi poderia ter chegado muito mais rápido pulando pelas sombras, mas ele preferia não usar suas habilidades fora do reino dos sonhos e da academia. Isso o fazia sentir mais humano. Finalmente, ele parou na frente da casa que seria a sua e ficou olhando para ela por alguns minutos.
A casa diante dele tinha 2 andares, parede cinza e um telhado inclinado com telhas. Tinha uma varanda de madeira sintética, um gramado e uma grande janela que o dava para uma espaçosa sala de estar. Havia até uma garagem para um PTV e uma cerca de arbustos para separá-la das casas vizinhas. Era como algo saído de um conto de fadas. Extravagante. Ai! Desperto Sunles. Senhor. Sunni estava ciente, é claro, de que um PTV acabara de estacionar nas proximidades e que um homem havia saído dele, se aproximando dele por trás. Ele estava apenas muito consumido pelo peso do momento para mostrar isso. Virando-se, ele olhou para a pessoa que o chamou. Era um homem baixo e acima do peso, vestindo um terno feito sob medida muito caro e um relógio de luxo antigo. Apesar de sua aparência externa, o homem estava cheio de confiança e tinha um sorriso profissional amplo e polido estampado em seu rosto. Sunni o encarou com expressão duvidosa, e então disse, Lanard, certo? O homem, que era o representante da agência responsável pelo fornecimento da nova casa de Sunni, acenou com entusiasmo. Sou eu? Ah, o fato de você ter lembrado meu nome é muito lisonjeiro, senhor. Sério. Com isso, ele fez um gesto para a casa e sorriu. O que você achou? Sunni hesitou, depois fingiu indiferença e deu de ombros. Está bom, eu acho. Lanard hesitou por um momento, depois sorriu ainda mais. Claro, uma pessoa do seu calibre deve estar acostumada com acomodações muito mais luxuosas. Mas posso garantir que você não ficará desapontado com o nosso trabalho. Esta casa pode não ser tão sofisticada quanto o que você está acostumado, mas fizemos tudo de acordo com as suas especificações. Embora devo admitir que sua escolha de localização nos apresentou um desafio, especialmente com a necessidade de manter a natureza exata das modificações descritas. Sunni manteve a expressão séria e tentou entender do que diabos Lanard estava falando, e quem ele achava que Sunni era. Para ser honesto, quando decidiu comprar uma casa, ele apenas entrou em contato com o mestre Jet, disse onde queria que a casa fosse localizada e algumas coisas que esperava que coubessem dentro, e em vez de dar conselhos sobre como proceder, ela simplesmente arranjou tudo com algumas ligações telefônicas. E agora, aqui ele estava. Enquanto isso, Lanard o observou com um pouco de curiosidade, hesitou por alguns momentos e depois perguntou com cautela, a propósito. Se não se importa que eu pergunte, senhor, como essa bela casa se compara com seu lugar de residência anterior? Estou interessado de um ponto de vista puramente profissional, é claro. Pense nisso como uma pesquisa de cliente. Sunni olhou para a aconchegante casa cinza, pensou por um tempo e respondeu honestamente, bem. Meu lugar anterior era cerca de 100 vezes maior, construído principalmente de pedra natural e mármore, com móveis antigos de madeira e um calabouço secreto muito especial. Ah, e a segurança era cuidada por um diabo caído. Lanard o observou por um tempo com o mesmo sorriso largo. No entanto, seu rosto havia lentamente ficado cinza. Depois de um tempo, ele tossiu algumas vezes e disse roucamente, maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ai! Vamos dar uma olhada por dentro. Capítulo 390, Meu Castelo. O interior da casa era requintado e minimalista, governado por uma filosofia de design que parecia elegante, espaçosa e um pouco vazia. O primeiro andar continha uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha, despensa, banheiro e um quarto de hóspedes. Tudo estava mobiliado e totalmente abastecido, incluindo uma geladeira cheia de alimentos caros. Lanard olhou em volta com um senso de orgulho e fez um longo discurso sobre todas as características de segurança ocultas que a casa modesta possuía. Havia placas grossas de liga blindada escondidas atrás dos painéis, as janelas amplas tinham persianas de titânio que podiam ser fechadas a qualquer momento, e tantos filtros de ar quanto de água podiam resistir não apenas às toxinas ambientais usuais, mas também à maioria das formas conhecidas de ameaças bioquímicas. Essas medidas de segurança extensas poderiam parecer exageradas, mas, na verdade, até mesmo humanos comuns se esforçavam para transformar suas casas em fortalezas compactas. Ninguém sabia quando o próximo portal se abriria e quão perto deles estaria. Embora a maioria dos proprietários de casas nunca fosse usar esses recursos protetores, tê-los fazia uma grande diferença na qualidade de vida.
Leonard passou um tempo estranhamente longo descrevendo todos os luminares que sua agência havia instalado, sua voz transbordando de entusiasmo. Parecia que o homem tinha uma coisa por lâmpadas de designer. Sun-Yi não teve coragem de dizer-lhe que não usaria a maioria delas na maior parte do tempo. Afinal, ele conseguia ver perfeitamente bem no escuro. A casa está conectada à rede elétrica da cidade, mas obviamente há uma fonte de energia autônoma para emergências. Spelltech, é claro. As unidades de energia são facilmente acessíveis para compra e duram por muito tempo. Por Spelltech, ele queria dizer que o gerador autônomo foi construído combinando a tecnologia moderna com poderes despertos. As unidades de energia que ele exigia deveriam ser recarregadas ou criadas por alguém com um aspecto de utilidade adequado. Dispositivos como esse eram considerados um luxo para os plebeus, mas, na verdade, uma grande parte da infraestrutura da cidade funcionava com Spelltech. Não tudo no mundo foi criado pelos despertos, mas quase todas as indústrias requeriam a participação deles de alguma forma. Até mesmo os sistemas de filtragem de ar que a mãe de Sun-Yi costumava montar em uma fábrica subterrânea nos arredores continham fibras cultivadas por um dos portadores do feitiço do pesadelo. Por isso, embora os aspectos de utilidade frequentemente fossem inúteis em uma luta, pessoas que os possuíam eram tão valorizadas pela sociedade. Sun-Yi fez algumas perguntas sobre o sistema de entretenimento embutido na sala de estar, coçou a cabeça depois de receber as respostas e expressou seu desejo de ver o segundo andar. O segundo andar continha o quarto principal e 2 menores, cada um com seu próprio banheiro, e um escritório doméstico bem iluminado. Também havia o fecho para o espaço de armazenamento no sótão. Leonard escreveu algumas coisas sobre os móveis que escolheram e depois mencionou o isolamento acústico do quarto principal várias vezes, por alguma razão desconhecida. Sun-Yi franziu a testa e olhou estranho. Quer dizer, dormir em paz e silêncio é bom, mas ele sabe que eu não consigo dormir no mundo real, certo? Que homem estranho. Por fim, eles desceram para o porão, que estava situado profundamente subterrâneo, além de ser a parte mais fortemente fortificada e bem protegida da casa. Em certo sentido, esse era o coração da casa cinza e discreta. Todo o porão era um grande espaço, com paredes, piso e teto cobertos por pesadas placas de liga de cerâmica blindada. Isso foi feito para que um desperto pudesse treinar aqui sem se preocupar em destruir sua própria casa ou alertar os vizinhos. Sun-Yi pagou um extra para garantir que cada equipamento de treinamento aqui pudesse sobreviver aos seus combates com Santa. Ele ainda se lembrava e lamentava todas as coisas bonitas que havia perdido durante seus duelos anteriores. Como sua mesa favorita. Ou sua cadeira confortável. Ou seu orgulho. O porão poderia ser isolado do resto da casa e do mundo exterior, transformando-se em uma caixa de liga fortemente fortificada e impenetrável. A razão para esse nível adicional de segurança estava em um pequeno nicho no final do porão. Era uma cápsula de sono de última geração, bonita e incrivelmente cara a traço. O melhor dinheiro poderia comprar. Sun-Yi caminhou até ela e olhou para o berço luxuoso e suavemente iluminado por um tempo, depois sorriu. Sem mais músculos doloridos. Em seu estado fechado, a cápsula parecia um monólito de aço. No que dizia respeito a caixões de alta tecnologia, esse blindado era uma verdadeira beleza. Sun-Yi nem sequer conseguia chamá-la de caixão, na verdade. Aquilo era todo um sarcófago. Com sua ajuda, ele seria capaz de passar meses inteiros no reino dos sonhos sem expor seu corpo físico a qualquer dano. Ele não planejava ficar perdido no feitiço por tanto tempo, é claro, mas era melhor prevenir do que remediar. Leonard riu, não vou mentir, toda vez que me encontro em um ambiente desses, não consigo deixar de sentir um pouco de medo. Já ouviu falar de Drácula, senhor? Sun-Yi olhou para ele. Depois encolheu os ombros. Não realmente. O que é isso? O homem baixo estremeceu. Apenas uma lenda, felizmente. Drácula era um monstro que se alimentava de sangue humano e dormia em um caixão subterrâneo. Daí o... Sun-Yi sorriu. Oh, um vampiro. Sim, já encontrei um ou dois. Leonard empalideceu, permaneceu em silêncio por um tempo, depois gemeu. Encontrou? Sem lhe dar atenção. Sun-Yi se virou para a segunda cápsula que estava próxima à primeira. Este dispositivo parecia ser suficientemente parecido com uma cápsula de sono para ser confundido com uma, mas não tinha nada a ver com dormir. Bem, tecnicamente não. Também tinha um berço e uma tampa pesada,
Mas ao contrário do novo sarcófago de Sun-Ni, não foi projetado para acomodar um corpo humano por longos períodos de tempo. Na verdade, havia uma placa na parte interna da tampa aconselhando as pessoas a não usarem demais o equipamento e pedindo-lhes que se comportassem com responsabilidade. Era a melhor cápsula de Transcapes disponível, permitindo que alguém entrasse na simulação de realidade virtual avançada que existia na fronteira entre a tecnologia e a magia. Sun-Ni tinha grandes planos para aquela coisa.